Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Intercedendo na bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e a toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. Você achou só? Achei. Onde está? Na cama. Pai Jesus, amor de Maria, amém? Amém. E é com grande alegria que estamos aqui, mais uma terça-feira reunidos. E quando a Márcia me chamou, eu falei assim, não preciso mais nem pregar. Eu cheguei muito tarde, né, para variar, por conta do trabalho. E assim, tudo que o Senhor vem colocando no meu coração, era tudo que você vinha conduzindo. E infelizmente nem pude pegar no início, né? Mas então tudo que você foi falando era tudo que o Senhor colocava mesmo no meu coração. Então, bom, a Maria já me conhece, mas para quem não conhece, meu nome é Kátia, tenho 32 anos, sou casada, ainda não tenho filhos, participo nesse grupo de oração, participo do Ministério de Intercessão, que é o meu primeiro ministério que o Senhor me chamou, que eu amo muito, é um ministério assim de identificação que eu tenho, né, esse Ministério da Intercessão, e o da palavra o Senhor me impulsiona, me leva, e por obediência eu vim aqui partilhar um pouquinho da palavra com vocês. Então vocês podem pegar a palavra de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E eu vou partilhar um pouquinho da palavra, e como você testemunhou, Márcia, eu achei super interessante você falando dessa igreja, de vir na igreja, de perseverar. Tudo isso que o Senhor colocou no meu coração. E eu falei, nossa, essa noite é de testemunho, porque eu vim assim com muita alegria, né? E assim, de estarmos juntos, reunidos, né? E ver o que o Senhor faz. E o Senhor vai agindo até nas pequenas coisas. E como é gratificante, né? Como é... Gente, pra mim eu fico assim emocionada. O Senhor, como tu ages nessas pequenas coisas, essas pequenas que talvez não teria necessidade. O amor de Deus é grande, né? A gente, né? Quer que Ele age nas grandes coisas, mas Ele age nas pequenas também. Então vamos ler a palavra, depois eu partilho com vocês. Amém? Atos 13, capítulo 13, do versículo 1 ao 12. Amém? Primeira viagem de Paulo e de Barnabé. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: filho do demônio,
demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor? Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas. E andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, assim, para ouvirmos a voz do Senhor, nós temos que, assim, ter intimidade, né? Porque, assim, como um amigo, você não chega se você não conhece a pessoa e se abre para ela, partilha a dificuldade, o problema, né? Uma das coisas que o Senhor me chamou a atenção é para a intimidade. Para quê? Para que nós podemos ter essa intimidade com o Senhor, ter o Senhor como nosso amigo, Jesus como nosso irmão, como nosso companheiro fiel, que nunca nos deixa, nunca nos abandona, sempre está com a gente, né? Mas para a gente ter essa intimidade, a gente precisa buscar, na verdade, porque senão a gente não tem intimidade. Se eu vejo a pessoa uma vez ou outra, como não tem intimidade? É no máximo bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não tenho intimidade. Diferente de nós que vamos criando essa intimidade uns com os outros, até mesmo dentro desse grupo de geração, não é? Porque você vai vendo toda terça, passo do bem, como vai a família, e nisso a gente vai criando intimidade, né? Como nós vamos crescendo como irmãos. E assim também o Senhor quer que nós cresçamos nele, com ele, para ele, né? Vindo, buscando a palavra, buscando vida de oração, né? Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Nós buscarmos a intimidade com o Senhor, ter uma vida, né? Assim, bem íntima com Ele, o que Ele me colocava muito, e graças a Deus é uma coisa que eu faço muito na minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu coloco nas mãos do Senhor. Se eu preciso fazer uma viagem, algum passeio, eu preciso tomar alguma decisão, o que eu preciso fazer, eu coloco: Senhor, é da tua vontade? Senhor, se for, tu abre as portas, tu abre os caminhos. Se não for, tu sabes de todas as coisas. E nem sempre aquilo que a gente acha que é o melhor, né, que a gente quer, é o melhor para a gente. Mas Deus sabe, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso coração, né? Então, assim, sempre que tiver qualquer coisa, né, no dia a dia a gente já entrega, já pede o Espírito Santo que venha nos conduzindo, que venha nos direcionando. E qualquer decisão que você tem que tomar, uma dica: Espírito Santo me conduz, me direciona, o que eu vou falar, como eu vou me portar, como que eu vou me expressar, que o Espírito Santo nos conduz, nos direciona. E essa palavra também fala do Espírito Santo, e graças a Deus eu cheguei no momento do Espírito Santo, né, clamando o Espírito Santo. Enquanto celebravam o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai Bernabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, puseram-lhe as mãos e os despediram. É através da oração que, né, nós temos intimidade com o Senhor. E é através do Espírito Santo que Ele envia os seus discípulos, né, para sair, para pregar a palavra, para fazer qualquer coisa. E como nós colocava hoje, não é à toa que estamos aqui, não é porque não temos o que fazer em casa, por sinal temos muita coisa, não é verdade? Eu mesma cheguei direto do trabalho, graças a Deus, e com muita alegria estou aqui nessa noite. É impulsionados pelo Espírito Santo que você veio hoje. É o Espírito Santo que te convenceu, que tocou no seu coração para estar nessa noite. E é uma noite de alegria, irmãos. Eu estou muito alegre porque semana passada, tríduo de Santo Inácio de Loyola, aniversário do nosso sacerdote, visita do nosso Papa no nosso país. Que bênção que foi! Quantas orações nós não fizemos para que tudo corresse bem, e foi uma bênção. Hoje eu partilhava com uma irmã que trabalha no mesmo lugar que eu, e falou que a filha dela passou uma semana no Rio de Janeiro e não viu briga, e não viu
a vocês. Gente, que fé, que poder, que humildade, que unção, muito mais do que sentimento, muito mais que emoção, mas unção do Espírito Santo. Então não podemos estar assim diferentes, senão assim cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Quantos não reaviveram, reanimaram a sua fé? Quantos jovens lá estavam, né? E a gente pode ver no Face, não é Rock in Rio, né? Não é política, não é essas coisas, é a fé, é o Papa visitando o nosso país, é o Papa abençoando os jovens, é o Papa visitando as casas, as pessoas simples, as crianças, os deficientes. Gente, quanta bênção, quanta alegria, eu não pude estar lá, mas ali o Senhor sabia no meu coração que eu espiritualmente eu estava unida, né? E isso nos traz muita alegria, isso o Espírito Santo nos anima, né? E a vida de oração, o Senhor nos impulsiona a caminhar, mesmo diante das dificuldades. E depois, mais pra frente, vai falar, né? Que tinha um judeu chamado Bar-Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, um era falso profeta, eu não queria seguir, mas o outro queria, ele tinha sede, ele tinha vontade. Na nossa vida é assim. Muitas vezes nós vamos caminhar com pessoas que muitas vezes não querem aquilo que nós queremos. Somente no trabalho, não partilham da mesma fé. Mas o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu e te trouxe aqui, e não é em vão, porque Ele quer, como a Márcia colocava, eu falei para ela que eu não precisava mais nem pregar, que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, que nós façamos a diferença, né? Como que é outra parte que eu quero falar também, que fala aqui, ó. Então, um Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda justiça, não cesse de perverter os caminhos retos do Senhor, eis que agora está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Então fala assim que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Será que nós também queremos e desejamos ser essa pessoa, esse cristão cheio do Espírito Santo? Nós estamos aqui, nós buscamos, né? Queremos ser essa pessoa que faz essa diferença. Sermos conhecidas, nossa marca tem que ser, pode ser que seja beata, mas aquela pessoa que vai na igreja. Porque como eu já falei outras vezes, que nós temos três, né? A gente passa por três fases, uma que não acredita muito, outra que é beata, e a outra as pessoas começam a nos respeitar, a nos pedir oração, a nos pedir conselho, ora por mim, intercede por mim, por essa situação. Então hoje o Senhor nos convida a sermos essa pessoa cheios do Espírito Santo. Será que lá fora nós somos conhecidos como essa pessoa cheia do Espírito Santo, né? A pessoa que faz a diferença, a pessoa que tem uma postura de diferença no trabalho, na faculdade, na escola, por onde passa, que as pessoas identificam que você é diferente. E por que você é diferente? Porque nós temos o Espírito Santo. Todo aquele que foi batizado recebe, mas a gente precisa ter intimidade, porque se a gente não tem intimidade, não é a mesma coisa, não é? Porque assim, igual eu e a Cida, graças a Deus, moramos perto, então assim, uma fala com a outra, uma partilha com a outra, vamos ao horário, não dá, vamos combinar, e assim nós nos entendemos. E se a gente não tiver essa intimidade com o Senhor, a gente não vai estar atento, a gente não vai ouvir, não vai escutar o que o Senhor quer, né? Então assim, muito marcante que Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo e orou por aquele homem que não queria saber, ele era falso profeta e não queria saber das coisas de Deus. E hoje o Senhor nos chama a ser essa pessoa cheia do Espírito Santo para termos atitudes diferentes lá fora, para as pessoas identificar, aquele lá é de Deus, né? Como também foi postado no Face, não apenas sermos de igreja, mas sermos de Jesus Cristo, sermos discípulos de Deus, para fazer a vontade dele, né? Hoje me chamou a atenção assim, eu fiz o exame e vim conversando com meu marido no carro, e ele falou para mim, fica tranquilo, porque eu sei quem é você e você é uma mulher de Deus,
mas quer dizer que eu fui marcada para Ele como uma mulher de Deus e não como uma mulher do mundo, né? Como hoje em dia muitas vezes é identificado por um jeito ou por outro. E aquilo para mim eu falei, glória a Deus. Se Ele me vê assim, louvado seja Deus que eu sou uma mulher de Deus, né? Então é isso que o Senhor nos chama. E eu quero partilhar com vocês as pequenas coisas que o Senhor Ele faz, Ele age, né? E uma das coisas que eu quero falar é que assim, na semana passada, quando o pessoal estava reunindo, né, para falar, para ir lá no padre, para ir lá na missa, né, de ação de graça pelo aniversário do padre, eu falei assim, eu não posso ir, por causa do trabalho, não vai dar tempo de eu ir, né, não vou chegar a tempo. E eu queria ir, porque assim, quando tem essas coisas durante a semana, eu não consigo vir. Eu só venho no grupo, que o grupo vai até as 9, né, porque eu chego tarde. E aí a Cida falou assim, eu vou de carona, né? E tem mais uma vaga, o Cláudio falou. E aí eu falei, mas eu não vou poder ir, né? Aí até ofereci para a irmãzinha, eu falei, vai ter uma vaga. Aí chegou no outro dia, eu fui, trabalhei tudo, aí ela mandou mensagem que não ia poder ir. Aí eu peguei e falei, Senhor, tu sabe do meu coração, tu sabe da minha vontade. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor conhece o desejo, a vontade do nosso coração. E quando as coisas é para Deus, Deus abençoa, Deus prepara tudo. E eu vim, aí uma profissional que trabalha comigo falou assim, você vai embora que horas? Eu falei, 6h15. Então vamos junto. Eu falei, glória a Deus, vou ter uma carona já, não vou precisar ficar esperando o ônibus, né? E viemos, e no meio do caminho ela mudou o caminho, fez um caminho diferente, uma rua diferente, e apontou ali em cima, no final da rua. E nesse meio tempo eu já vinha ligando com o Cláudio, e o Cláudio não me atendia. Eu falei, Jesus, será que eu vou seguir nessa missa hoje? E assim foi. E ela falou, onde é a igreja? Eu olhei ali na frente, ela parou o carro ali no meio da rua. Quando eu desço do carro, eu vejo a Cida, a esposa do Cláudio, indo pro carro. E eu falei, gente, que incrível, porque ela nunca me deixou aqui, ela me deixa de outro lado, sabe? E eu subo a pé o restante para ir pra minha casa. É coisa pequena, mas Deus providenciou. Eu cheguei no exato momento, não consegui falar com ele no celular, não consegui falar com ninguém, e eu cheguei, desci do carro dela, e ela que tá bom, tá ótimo, desci correndo, já havia sido. A Cida brincou, você não vai, porque você falou que você não ia poder ir, e agora você aparece aqui, você não vai. E eu fui, gente, eu vi tanta mão de Deus ali, é coisa pequena, mas Deus providencia. Então assim, se você tem vontade de vir no grupo de direção, vir na missa, faça força, faça esforço, porque muitas vezes não é fácil pra gente estar aqui, não é verdade? Mas vença as batalhas, vença as barreiras, porque o Senhor sabe de todas as coisas e Ele providencia. E eu fiquei assim muito encantada, falei, nossa Senhor, não tinha nem falado pro meu marido que eu ia. Eu liguei no caminho e falei, tô indo para Santa Luzia. Como você vai? Como você vai voltar? Ele se preocupa muito, né? Falei, não, tô indo de carona e vou voltar de carona. E foi uma bênção, nosso bispo estava lá e foi uma bênção, né? É muito interessante. Outro testemunho também, já antigo, que eu quero partilhar, que o Senhor, quando você tem um desejo no coração de servir, de buscar o Senhor providencia. Eu era ainda adolescente e eu conheci a Canção Nova em 1996 e ia ter excursão para acampamento da Semana Santa. E essa excursão ia na quinta-feira e voltaria só no domingo. E eu fiquei toda encantada para ir, porque eu gosto muito da Canção Nova, desde a primeira vez que eu conheci, eu queria ir. E aí veio uma irmãzinha e me falou, não vai ter acampamento, vamos, né, tá? Aí eu falei assim, então, quero, mas eu não trabalho, porque meu pai é muito difícil, né? Meu pai não é igual as coisas judiadas, mesada e tal, não tinha isso, né? E eu falei assim, como que eu vou, né? Ela falou assim, minha irmã, ora, o seu Senhor é o Deus do ouro e da prata. E eu tomei posse daquilo. Eu ainda era bem assim, mais nova, né? Gente, por isso que eu falo, se você tem um desejo no seu coração, Deus faz, Deus provê, sabe? E Deus proveu que eu fui para esse acampamento e ainda fui, quando continuou tendo as excursões, eu ia nos anos seguintes. Deus proveu para mim ir nos acampamentos, porque Ele sabia no meu coração que eu tinha sede, que eu tinha vontade de estar ali louvando, glorificando o Senhor, não é verdade?
Então, assim, nossa, foi uma grande graça, sabe mesmo? Por isso que eu falo, eu costumo dizer, não perca as oportunidades que o Senhor te dá. Muitas vezes para ir para um retiro, ir para um dia, para ir para uma formação, sabe? Seja lá o que for, Deus te permitiu, não perca tempo. Vai, participa, vale a pena, vale muito a pena. Porque assim, tudo na nossa vida passa, todos os momentos são diferentes. Graças a Deus eu aproveitei aqueles momentos. Hoje em dia já não tenho mais essa possibilidade de estar indo no acampamento na quinta, voltando no domingo e tal. Mas eu aproveitei as oportunidades que o Senhor me deu. Outro assim que eu quero partilhar, que eu nem sei se o Hugo me permite, Hugo, mas é uma alegria muito grande te ver aqui, né, com a gente. O Hugo, o ano passado trocou de emprego, o Hugo é o que toca o violão. E aí ele mudou de emprego e não pode mais participar com a gente. Mas nossa intercessão toda semana olhando para o Senhor providenciar, porque o Senhor sabe o quanto é necessário alguém que toque violão para a gente, né? Para nos animar na música, porque o Senhor também fala e age através da música. Então nós oramos. E o Senhor falou até através de outro irmãozinho aqui que ele ia providenciar, que ele ia trazer, né? E aí o Orlando me falou alguns dias atrás que ele ia vir no mês que vem. Aí outro dia eu vi o Hugo tocando pra gente e eu falei, glória a Deus, ele já veio? Não, a firma tá de greve, né? E aí, graças a Deus, no domingo eu tive a alegre notícia que ele estaria aqui conosco hoje. Então Deus sabe por que Deus trouxe ele de volta, e sabia do coração da vontade dele de servir e da necessidade do grupo, porque nós pedíamos, nós orávamos e o Senhor nos atendeu. Eis aí o Hugo. Agora de mim, eu também falei, eu tomo posse, então também vou mudar de horário, porque eu chego no grupo muito tarde, eu chego atrasada, né? E hoje mesmo, eu queria ter escutado mais, bebido mais, né, da graça. E hoje minha chefe voltou das férias e falou assim, eu quero falar com você hoje. Eu falei, hoje? Nossa, não cheguei, ela já quer falar comigo. Eu quero resolver o seu horário hoje. Aí eu falei, glória a Deus, gente, eu não me cabia dentro de mim. Também vou mudar de horário, vou poder chegar mais cedo no grupo de oração. Gente, então assim, esses pequenos testemunhos, sabe, são coisas pequenas, mas o Deus é um Deus que tudo pode. Ele pode fazer coisa pequena, ele pode fazer coisa grande. E a gente precisa perseverar. Algo importante é a gente perseverar na fé, não desistir, não desanimar, porque problemas nós temos, tribulações nós temos, dificuldades nós temos. Muitas vezes ficamos doentes, enfermos, nossa família fica, perdemos ente querido. Por tudo isso, infelizmente, nós passamos. Mas Deus é mais. O Espírito Santo é mais. O Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo nos consola. E quero dizer mais uma vez para vocês, mais uma noite, vale a pena ser de Deus. Vale a pena servir, vale a pena seguir esse Jesus que é o nosso amigo, que é o nosso irmão, que não nos abandona nas horas mais difíceis e que Ele sonda os nossos corações e os nossos pensamentos. Ele sabe do seu pensamento, Ele sabe do seu desejo. E se é para o bem, se é para a vontade dEle, Ele faz e Ele realiza. Muitas vezes precisamos esperar, porque eu vou fazer quase 2 anos que eu estou esperando a expectativa de mudar de horário. Mas Ele providencia, não tem na hora dEle. E eu estou muito feliz por isso, por cada um de vocês que está aqui e por nós também, né, os servos, o núcleo de serviço, nessa noite e clamando no Espírito Santo. Amém? Gostaria também de partilhar uma coisa. Como que é mesmo, irmão? Os estágios? O segundo qual que é o primeiro? O primeiro que fica lá, caindo para a igreja, será que tem alguma coisa É verdade, a irmã sempre partilha isso com a gente. Eu gostaria também de partilhar isso por quê? Porque primeiro você está indo demais na igreja, né? Segundo está indo no teatro, no tipo das pessoas. E por terceiro ela te começa a pedir oração. Meu irmão, minha irmã, quando ela te começa a pedir oração, você
Você está chegando lá. Você está alcançando. Porque se alguém te pede oração, é porque ele vê em você a pessoa de Jesus Cristo. Ele vê em você a pessoa de Deus. E esse é o estágio que nós devemos buscar. É nisso que nós devemos acreditar. Esse é o nosso grande objetivo. Mas nós precisamos nos renovar a cada dia. Nós precisamos a cada dia buscar a presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente é julgado por pessoas, às vezes, que não conhecem a nós, que não conhecem a nossa índole, que não sabem do que a gente fez para estar aqui, do que a gente tem buscado para estar próximo de Deus. E acaba julgando a gente, acaba se julgando, acaba às vezes até se afastando da pessoa de Deus, por duvidar daquilo que Deus possa fazer na nossa vida. Né? Mas quem somos nós para entristecermos com isso? Porque mesmo assim, foi a Jesus. Quantas pessoas duvidou de Jesus? Jesus foi crucificado porque não acreditava que ele era o Filho de Deus. E assim somos nós, por isso que a cada dia devemos nos aprofundar. Eu estou falando isso não porque tem alguma marcação pessoal, é porque a palavra diz isso. Né? Quando o Saulo olha para aquele homem cheio do Espírito Santo e fala, sai daqui, filho do demônio. Porque muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, a gente está aqui dentro do coração, mas a gente está servindo de demônio. Porque demônio é exatamente aquilo que age para gente. E quando a gente age para gente, a gente está sendo demônio. A palavra demônio é isso, demônio veio para roubar, matar e destruir. Então quando a gente age como divisão, a gente age como demônio. Então a cada dia a gente tem que buscar essa intimidade com Deus. Buscar isso que as pessoas olhem em nós e vejam Jesus Cristo. Que as pessoas acreditem no testemunho de vida que a gente tem para dar. Que as pessoas acreditem naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Então nós possamos a cada dia nos abrir para essa renovação, nos abrir para receber Jesus dentro do nosso coração. É isso que a palavra quer nos passar. A irmã pegou muito bem, graças a Deus. Então que nós possamos a cada dia, irmãos, nos entregar às mãos de Jesus, acreditar naquilo que Deus tem para nós.